Bate aí. Sabia que o DiCaprio quase foi o Homem-Aranha? Era pra ser o Leonardo Foi a DiCaprio. melhor coisa que aconteceu na vida, foi ter recusado esse papel. Então, Eu vou iniciar, você pega a onda. Eu vou iniciar. caralho, Calma aí. Titanic, onda, tudo a ver. Exatamente. Mano. Boa, vai. Se liga agora nessa nova onda. Todo mundo aí já viu a história do Titanic, né? Já viu o filme ou então leu alguma coisa, ouviu falar sobre o Titanic, né? Que ficou muito famoso aí na história da Rose e do Jack, né? Exatamente, Leonardo DiCaprio lá fazendo o sucesso dele. É verdade, desde morrendo, novinho. Pois sem é. entrar, sem subir na porta flutuante. Pois é, e tem muitos mistérios por trás disso, que as pessoas falam assim, por que não salvaram ele ali? Ele ficou boiando ali, ou então o que aconteceu com esse navio? Onde que tá o navio? Por que até hoje as pessoas não trouxeram esse navio para um museu, para uma superfície, né? Exato. Tem muitos mistérios por trás disso, que a gente vai responder tudo aqui nesse vídeo de hoje. Então já vem deixando o like aqui nesse vídeo, cara. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Curioso. Eu sou o Caio Ferreira. Eu sou o Apollo Hunter, vamos descobrir aqui por que o Titanic tá no fundo do mar até hoje, cara. Ele afundou em 1912, tá? Pois é. E até hoje ele tá lá no fundinho. A principal pergunta que a galera faz nos dias de hoje, né? Eu até iniciei o vídeo falando sobre isso. É por que diabos eles não tiram o Titanic do fundo do mar, né? Depois de tantos anos, ainda com a tecnologia que a gente tem nos dias de hoje. Pô, seria mó da hora, né? Tipo, deixar no museu, explicar toda a história. Sim, Fazer um mano. museu só do Titanic, daria pra fazer sossegado. Mas a gente entrando ali nos lugares, nos pedaços do Titanic. É, recriar, tá ligado? O lugar que era antes e colocar algumas peças verdadeiras e tal, Sim, seria bem sim. interessante. Bom, o barco mais famoso do mundo naufragou no dia 15 de abril de 1912, depois de ter tido um acidente com um iceberg e tudo mais. Só que, na época, mesmo tendo sido um caso gigante, que inclusive influenciou na criação e utilização do rádio moderno, ninguém achou os destroços. É porque, mano, naquela época não tinha, né, toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então eles só foram achar o barco mesmo, barco não, né, o navio, em 1985, cara. Demorou um cadinho. E mesmo que lá dentro do navio naufragado ele tenha algumas coisas ainda intactas, tipo assim, tem o lustre ainda no teto, algumas coisas bonitinhas ali, um quarto bonitinho com uma cama ali meio de lado, né? A pessoa que fosse, uma empresa, né, que fosse tirar os navios ali do fundo do mar, teria um baita de um trabalho, porque ele foi dividido em dois, cara, e as duas partes dele estão a mais de 600 metros de distância, sem contar que a parte traseira dele foi quase totalmente destruída. Pois é, tá muito fundo, né, mano? É muito trampo pra tirar um muito navio do fundo do mar. E, mano, acaba tendo um problema maior, porque assim, mesmo que resolvam tirar, os cientistas, eles têm medo de tentar começar a mexer e o barco começar a desmontar e ir se espalhando pelo oceano, porque tá muito tempo lá. É. Então qualquer mexidinha em falso pode fazer com que várias partes acabam se perdendo no oceano, né? Você imagina, ele mexe um pouquinho, aí desmonta o navio todo, aí vem a maré, leva, aí o negócio vai parar lá 1 quilômetro depois, aí mistura tudo, aí vai ser um trampo sinistro. Fizeram um consenso ali que é melhor por enquanto deixar ele bonitinho onde Eles tá. estão estudando ainda a melhor forma de conseguir mexer nisso, porque é algo bem trabalhoso. Então talvez até seja possível salvar o Titanic se a gente fizer isso tudo com muito cuidado, né? Mas segue sendo um risco enorme de destruir todo o barco e estragar uma peça tão importante da história da humanidade. Imagina os caras levantando o barco pra trazer pra terra, alguns dos salões que estão inteiros e tudo mais, e tudo se desfaz no meio do caminho, cara. Imagina o desperdício de tempo, dinheiro e esforço que isso não seria. Então, infelizmente, cara, é melhor deixar o Titanic lá por enquanto mesmo bonitinho, porque a gente consegue dar uma olhada lá, pesquisar e tal, do que você meter a mão e destruir tudo. Então o resultado que a gente chegou é que não dá pra mexer lá por enquanto, porque, pô, precisa de muito tempo, muito dinheiro e ainda corre o risco de dar errado, né? Gerar Então, muitas consequências muita que iriam consequência. atrapalhar toda a história ali de resolver isso e tentar arrancar ele depois no futuro. Então é melhor por enquanto deixar ele lá. Onda, onda, olha a onda. E bom, rapaziada, agora, né, que a gente explicou esse principal tópico do vídeo, agora, vamos ir além agora e responder algumas curiosidades, alguns mistérios a mais por trás da história do Titanic, que muitas pessoas têm umas pulguinhas atrás da orelha aí em relação a algumas coisas, né? pra responder. começar, uma curiosidade aqui por fora, porque assim, o caso Jack e Rose, eles são fictícios, tá? Pegaram a história do Titanic e esse caso em específico, eles fizeram um romance aí pra criar um filme bacana pra gente O assistir. Jack, ele não existiu na Não vida real, existiu. rapaziada, foi só pro filme. E aí, muita gente que assistiu o filme acha ruim do Jack não ter subido na madeira também, né? E ele acabou morrendo, a Rose Porque sobreviveu. tinha muito espaço Tinha pra ele muito subir espaço. ali, né? Só que a resposta é basicamente simples, porque o espaço tinha, porém não aguentaria o peso dos dois. Isso. Se ele subisse, ia afundar, cara. Eu acho que a densidade, o peso, né, ia ser tão grande Ia que afundar. provavelmente afundaria, ou eles ficariam muito
perto da água ali, talvez eles morreriam de frio e tal. Então ele preferiu ficar ali e deixar ela em cima. Mas beleza, saindo aqui do lado fictício, vamos entrar pro lado da vida real. Tudo que a gente falar agora realmente aconteceu. Onda, onda, olha a onda. A primeira de todas é o seguinte: o Titanic não afundou rapidamente, cara. Levou um tempo pra ele afundar. O barco ficou ali, cara, afundando durante um processo de 3 horas. Então todo mundo lá ficou sofrendo por um tempão antes do barco realmente afundar e o desespero terminar. Vendo o filme, a gente até acha que foi rapidinho, quebrou, começou a afundar tudo, o pessoal ficou na correria, mas não, cara. Demorou um pouquinho e foi meio que agoniante por um bom tempo. Até porque o filme, né, ele teria 3 horas só do barco afundando. E não, tem toda a história lá, né? É verdade. E a segunda curiosidade bacana aqui pra vocês é que os organizadores da viagem fizeram uma grande burrada, cara. Pois o Titanic estava preparado para carregar até 64 barcos reservas, né, botes salva-vidas aí. Depois o plano era levar só 48. E no fim, eles reduziram para 20, para que o deck do navio ficasse mais bonito e parecesse mais organizado. É porque assim, os caras que criaram o Titanic, eles tinham muita confiança. Eles falavam que aquilo não ia cair nunca e tal. Eles falavam assim, então deixa só 20 botes salva-vida aí, porque não vai precisar. E no fim acabou dando prejuízo porque morreu muita gente. Teve até uma frase que eles falaram, né, que esse navio nem Deus afundaria, mano. E aí teve uma frase polêmica. Doideira. Exato. E rapaziada, o barco era tão luxuoso e era uma coisa tão irada de rico que os ricos queriam ir, que lá tinham mais de 12 casais que estavam comemorando a sua lua de mel, né, do seu casamento. Imagina que dó, né, mano? Os caras vão lá comemorar o casamento e morrem. Triste. Então era pra ser talvez, né, o passeio mais romântico da vida daquela galera, mas acabou todo mundo congelado. Tomara que algum casal tenha sobrevivido nos botes para depois comemorar mais uma vez essa lua de mel, né? Só que em terra firme. Deve ter dado um trauma danado, cara. E outra curiosidade aqui, rapaziada, é do cozinheiro do Titanic, que o que salvou ele foi ele beber demais, encher a cara de uísque, né, de álcool. Porque isso foi o seguinte: quando ele viu que o barco estava afundando e que todo mundo ali ia morrer, e provavelmente ele também iria morrer, ele só aceitou. Ele pegou ali, tava na cozinha ali, começou a beber, ficou enchendo a cara de uísque pros seus momentos finais. Só que isso acabou salvando a vida dele, porque um dos efeitos ali normais do álcool, né, no seu próprio corpo, no corpo humano, é deixar a temperatura do seu corpo quente. E lá naquele frio absurdo que tava, ele acabou ficando com a temperatura muito boa e conseguiu resistir ao frio e ficou vivo. Então, né, por estar aí com o corpo mais quente, ele ficou vivo por um bom tempo a mais, mesmo estando mergulhado em águas com temperaturas negativas. A gente não sabe se essa história é 100% verdadeira, né, mas é o que os próprios historiadores contam sobre esse caso. E galera, é o seguinte, né, uma próxima curiosidade aqui envolve o treinamento que todo cruzeiro e navio precisa fazer. Toda vez que você embarca, você passa por um treinamento, caso dê ruim e o barco comece a afundar, você treina lá o treinamento de posicionamento, onde você precisa ir, em qual lugar você precisa estar. É que nem nos aviões, né? Quem já voou de avião e sabe quando você entra no avião, tem ali o piloto falando o procedimento caso aconteça alguma coisa, né? E aí o Titanic teria isso, só que justamente no dia 15 de abril, que foi quando ele afundou, cara. Eles saíram e não teve o procedimento logo no início, foi fazer depois quando já deu a merda. Que era um erro, né? Os caras, tipo, eles estavam nem aí pra segurança, porque eles achavam que aquilo lá não ia cair nunca. Excesso de confiança acabou ferrando com tudo, né? Então eles não fizeram o treinamento logo na partida. Demorou uns dias aí, justo no dia 15 estava marcado, deu ruim. O que é um mistério até hoje, cara, é o motivo do comandante do barco, né, ter cancelado esse treinamento, né? Que poderia ter salvo a vida de muitas pessoas, né? Mas calma, que esse ainda não é o único mistério por trás de tudo isso, não. Outro mistério ali cabuloso, rapaziada, é que a galera que pesquisou, né, o acontecimento do Titanic e tal, o acidente, é que eles falam que o navio tava mantendo velocidade máxima mesmo após ter avistado o famoso iceberg que afundou o navio. Então, não faz nenhum sentido. Você tá vendo um negócio na tua frente gigante, ou você para ou você desvia. Não, eles meteram velocidade máxima de frente pro iceberg, mano. E rapaziada, a produção, que é o Edric que tá ali atrás, ele lembrou pra gente que tem uma teoria que fala que o pessoal que tava ali pilotando o navio, de cima do navio, eles viram a pontinha do iceberg. Pra quem sabe, o iceberg, ele é alguns, né? Eles são pequenos na parte externa, né, na superfície, e debaixo da água é gigantão. Então quando a galera olhou ali, viu só um pedacinho de gelo, uma pontinha. E do nada virei, quando eu olhei de volta, assim, o cara olhou, né? O iceberg tinha virado e a ponta maior dele, a parte gigantona, tava pra cima. E aí já era, não dava mais pra desviar. Lembrando que isso é só uma teoria, né? Isso, é só uma teoria. Isso acontece, mas isso é uma teoria do que pode ter acontecido. Tem uma outra coisa também que eu vi pela internet aí já faz um tempo, que eles não viram realmente o iceberg.
porque eles não tinham equipamentos o suficiente pra isso. O cara que ficava lá observando pra ver se tinha algum perigo, ele não tinha binóculos naquele momento, não tinha nenhum outro equipamento, tá ligado? A olho nu. E tava à noite, tava escuro, então ele não viu, tá ligado? Aí bateram também. Tem essa outro lado da história. E rapaziada, uma outra curiosidade que a gente acabou descobrindo, né, é que no Titanic não tinham só seres humanos, tinham vários cachorros lá também, né? É tipo hoje em dia, quando você vai sair com o seu cachorrinho, você acaba levando seu cachorro no shopping pra viajar, até mesmo de avião. E eles levaram pro Titanic, que ia ficar um tempo ali passeando e tal. Então tinham vários cachorros, cara, de todos os animais que tinham lá, acabou sobrevivendo só 2 cachorrinhos. É isso aí, um deles, né, é um Lulu da Pomerânia, que é aquele pequenininho que late pra caramba. E o outro foi da raça pequinês, que é fofinho e meio estranho ao mesmo tempo. Vamos lá, pra nossa próxima curiosidade aqui. Seria meio que inevitável a tragédia do Titanic, cara. Isso porque o iceberg em que ele bateu era muito, muito antigo. Dizem aí que foi até surgiu antes de Cristo, cara. Então é isso, a tragédia aconteceria, só que, cara, se não tivesse também... Mano, foi muitas junções, muitas coisas aconteceram pra ter... Muita coincidência, bacana, exato, véio. Porque tinha um barco que tava ali perto, que era o SS California. E esse barco seria o barco ali que iria ajudar a galera. Seria de resgate. Resgatar a galera. Só que esse barco também tava com seus equipamentos ali de rádio quebrados. Então eles não conseguiram ouvir o pedido de ajuda. Se eles tivessem conseguido a tempo, cara, eles teriam salvado praticamente todo mundo que tava ali, né? O que acaba sendo uma pena, né, mano? Porque, tipo, é muito errinho que no final dá um errão e acaba levando várias vidas aí. E, cara, você acreditaria se eu te dissesse que por 30 segundos poderia ter salvo aí o Titanic? Tem historiadores que dizem que se por 30 segundos eles tivessem avistado o iceberg antes, teria dado um jeito aí do barco ter desviado, mano. Sim. Só que hoje em dia, né, eles falam isso, só que é mais teoria mesmo. A gente não sabe se realmente, se tivesse lá acontecendo tudo, teria dado tempo de desviar em 30 segundos. Mas é o que a galera fala, os cientistas falam. E pra fechar de maneira macabra aqui, galera, temos o caso do Dr. Henry William Frauenthal, que tem um nome bem complicado, né? E ele quebrou a coluna de uma mulher para que ele pudesse roubar o seu lugar no bote salva-vidas. Só que, cara, depois que ele fez isso, ele começou, acho que, pesar na consciência que, pô, mano, ele machucou uma mulher, ele quebrou a coluna dela, ela morreu pra ele se safar, né? Depois que ele conseguiu se safar, chegou em terra, foi salvo, foi resgatado, ele começou a ficar meio biruta das ideias, foi levado ali pra uma ala psiquiátrica, tomou vários remédios, teve várias confusões com ele, e ele acabou se jogando, cara, do topo lá do edifício desse hospício, né, 20 anos depois. Então, ele acabou morrendo. Bateu né? arrependimento. Né? Bateu, é. Mas é isso, rapaziada, esperando que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já sabia essas curiosidades, se não sabia e se tem mais alguma que você acha interessante aí compartilhar com a galera. Quer ver curiosidade misteriosa, assim, algumas coisas da hora de algum outro objeto, alguma outra coisa? Comenta aqui que a gente vai trazer pra vocês, beleza? Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Falou, valeu, um forte abraço e tchau!